Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a questão do nosso ego. Já voltamos. Então pessoal, olha aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão do nosso ego. É uma questão assim que a gente tem que avaliar bastante, né? Porque as pessoas hoje em dia se sentem tão cheias, né? E tem sempre aquela coisa, né, já devem ter ouvido falar da questão do copo cheio, né? Quando você tá com um copo cheio, então nada entra mais, né? Porque qualquer gotinha a mais ele vai transbordar. Então, eu posso comparar isso com a nossa vida, né? Quando a gente tá, assim, cheio de si, com o nosso ego lá na altura, a gente não aceita nada, né? Eu tô bem, eu já sei, eu tô super satisfeito, isso não me importa, isso não me interessa. E não é assim que a gente age, pessoal? Pensem bem. Então isso, ou às vezes assim, não é você, mas às vezes as pessoas que você se relaciona, né? Não tem pessoas que já se acham a última bolacha do pacote, né? Que ela sabe tudo, tudo ela tem uma consideração, tudo ela já estudou, tudo ela já ouviu falar, e também se não ouviu, também não se interessa, são assuntos que não me fazem parte, e ela não está interessada em ouvir. A gente não encontra gente assim? Então, isso aí é gente com um ego muito exagerado, né? Onde, assim, ela jamais se presta a desenvolver algo mais, ou ter, assim, uma certa generosidade e humildade no sentido de, assim, aceitar outras posições ou fazer outras funções. Se eu sou um doutor, eu jamais vou me prestar a limpar um espaço, porque eu sou doutor, eu não tenho a necessidade, eu não posso fazer outra função porque não me compete. Então, falta aquela questão nossa da humildade, porque a humildade não é a gente ser pobre, bobo, que só diz sim, 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 né? Simplório, que a gente não fala. A humildade é quando você se abre e quando você se dispõe a fazer outras coisas e aprender, né? Claro que se você é doutor e se você tem aí as suas funções muito elevadas, até a limpeza às vezes fica num segundo plano, claro, né? E você não sabe fazer bem uma limpeza. Pensem bem, não é todo mundo que sabe limpar, organizar um certo espaço, né? Ajeitar as coisas, ter aquele olhar, né, de organização. E às vezes o doutor não sabe, mas o que não é doutor consegue fazer isso muito facilmente. Aí, quando a gente não tem essa humildade, a gente nem chega perto, porque isso não é para mim, não vou fazer, não sei o quê, eu tenho coisas mais importantes para fazer. E tem mesmo. Só que assim, na nossa vida, gente, vamos transpor para o nosso dia a dia. A gente tem que ser doutor, a gente tem que ser faxineiro, né? A gente tem que saber ter uma generosidade a generosidade de aprender, repassar o que você sabe. Isso é uma generosidade, e até é uma generosidade intelectual, né? Que a gente chama. Quem fala muito sobre isso também é o professor Cortella. Ele já fala muito sobre esse assunto. E a gente precisa ter isso mesmo, né? A gente ter essa disposição, né? De passar o que você sabe. E às vezes você fecha em si, né? Camufla tudo isso. Então, a gente até pode levar para a questão do ego, né? Porque o meu copo está tão cheio de sabedoria, né? De tanto conhecimento, que eu não consigo fazer esse copo transbordar no sentido de passar esse meu conhecimento. Quantas vezes a gente não faz isso? Não precisa ser o doutor, né? Vamos pôr para nossa vida. Quantas vezes eu, nas minhas relações pessoais ou até entre amigos, a gente não se abre
e a gente não troca experiências. A gente não fala com verdade as coisas que eu sei, as coisas que eu penso, porque eu não quero magoar ou porque a pessoa também não se abre para escutar. E eu também não faço nada para facilitar a minha comunicação e essa passagem desse meu conhecimento. Não é assim que acontece? Já pensaram nisso? Então, gente, a vida, a gente tem visto que as pessoas estão tão, às vezes, assim, num ritmo tão acelerado, né? É uma coisa tão, às vezes, tão egoísta, a gente se fecha tanto no nosso mundo que a gente não consegue atentar para isso. E olha, gente, às vezes não é nem consciente, às vezes é inconsciente. Tem pessoas que são conscientes disso, não querem, acabou e tá tudo certo. Mas tem pessoas que entram nesse processo e não se dão conta e vão no seu dia a dia passando essa imagem, né? Essa postura que não é das melhores, né? Que não faz o ambiente fluir, não faz a coisa andar de uma forma mais leve. Claro, né, gente? A gente tem que começar a fazer esse exercício de tornar a vida mais leve. Para a gente mesmo e para o outro que está ao nosso redor, né? Aqui comigo. E isso eu falo no trabalho, isso eu falo nos meus estudos, na minha escola, nas minhas relações com os amigos, dentro de casa. Então, gente, a gente tem que começar a fazer essa facilitação, né? A gente ir transpondo essas barreiras do que a gente se acha muito. A gente não é nada. A gente sempre tem algo a conhecer. A gente sempre tem algo a aprender. E a gente sempre tem algo a dar. Então tem que ser essa troca, uma troca mais saudável, onde nós aprendemos. E o nós, quando eu falo em nós, quando eu falo em dois, os dois lados ganham e perdem. Porque para mim ganhar, eu às vezes tenho que ceder e abrir mão de algo para o outro também ter passagem, né? Para ele poder ter um espaço na minha vida e na minha posição. E o outro, com certeza, também vai ter que me ouvir, vai ter que ceder, para poder abrir um canal para que existam nós, né? Para que os dois lados, né, tenham esse benefício. E quantas vezes a gente atropela? E quantas vezes a gente se impõe com esse nosso ego tão alto? Então, gente, vamos começar a pensar mais, né? Pensar antes de falar, que às vezes a gente tão fácil, mas a gente não faz, né? A gente não pensa, a gente já vai falando e acabou. Precisamos ser mais leais um com o outro, mais verdadeiros mesmo, assim, de saber se colocar e não ser uma metralhadora que fala o que quer, do jeito que quer, não é isso? Assim, verdadeiro no sentido, assim, de ter essa delicadeza, de perceber as situações, de ir dando um tempo correto para que as coisas aconteçam e que o ambiente e as tarefas se tornem mais agradáveis e comuns. Porque sempre o trabalho, as atividades e as relações nunca se dão isoladamente, né? No trabalho a gente tem que ter equipe, né, para trabalhar. Cada um faz a sua parte. Em casa, na família, essa família funcionar, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua função. Não é assim que as coisas têm que acontecer? E às vezes nem sempre é assim. Quando um toma a frente e faz, os outros vão ali, né? Ou senão, a gente mesmo cria um clima de isolamento, onde só um faz e cada um tem as suas tarefas individuais, mas não é assim, né? É o conjunto da obra que tem que aparecer. E não é não é a minha obra, é a nossa obra, não é verdade? Então, é o nosso ego. Então vamos começar a prestar mais atenção nisso, tá bom? Para que a gente tenha o nosso ego no nosso devido lugar, tá bom? Então, esse é o meu recado. Fiquem bem, tenham um ótimo final de semana e não deixa de dar o meu like aí, tá? Eu já falei para vocês que não custa nada. Dá um like e vamos compartilhando para que esse canal continue aí, tá bom?
Então, segue a tua história e um ótimo domingo a todos.